Olá, Fernanda, tudo bem? Esperando aqui nosso convidado, Moreno, meu amigo. Vamos conversar sobre podcast, sobre storytelling, vamos fazer homenagem aí ao nosso querido Écio Salles. Moreno já chegou aqui. Opa, Moreno, beleza? Deixa eu... Manda o pedido aí, Moreno. Opa. Tô aqui. Aí, só ajeitar aqui a câmera. Fala, meu camarada. Caraca, quanto tempo, hein, Pedro? Pois é, há quanto tempo, né? Essa Acho que a última vez foi pandemia na Bienal, não foi? na Bienal. A última vez foi na Bienal. É. Ou depois da Bienal teve aquela gravação da TV Brasil lá na biblioteca com as crianças da Ah, Escola sim, FM. também, verdade, verdade. Foi depois. Foi, então, foi. Aquilo ali foi um marco também, né? Quer Ah, dizer, com foi uma certeza. semente, né? Foi uma Foi, sementinha muita ali, né? coisa. Que a gente... Inclusive, hoje eu lembrei bastante de você, que a gente estava conversando sobre o estúdio ali, a capacidade que aquele estúdio tem aqui da biblioteca, né? E está super Aham. subutilizado. Agora também está num período difícil, né? Mas assim, a gente tem que botar aquilo ali para funcionar direito, porque é um patrimônio, né, da cidade do Rio de Janeiro, né, Moreno? A gente está exatamente no período de combinar as coisas. Esse período agora está ótimo para isso. Vamos combinar tudo, ajeitar tudo, documentar o que tiver que documentar, para quando o Organizar a novo casa, né? normal voltar, para quando o novo normal chegar, a gente chegar junto com ele, né? Novos Com normais também, certeza. né? Esse Agora, meu negócio de novo amigo, normal para mim vai ser difícil, né? acho que Desculpa. primeiro o normal é não morrer gente, né? Acho que isso é o que é o mais importante, né? É. A Não, e depois que gente voltar, né? tem sensibilidade aí nesse momento, né, de que eu acho que assim, muita coisa não deveria voltar agora, né? Pô, bicho, o pessoal falando em campeonato carioca, futebol, não sei o quê, entendeu? A própria Nem biblioteca, fala, né? velho. Eu gravei um vídeo Nem agora fala aqui, que. a Gisela tá falando aqui que já gravou nesse estúdio, que volte logo, né, Gisela? Por exemplo, a Lúcia Lino está Cara, aqui, ela vai concordar comigo. Lúcia Lino é uma bibliotecária, né? Uma pessoa fantástica, tem um projeto fantástico em Anchieta de leitura. E eu acabei de gravar um vídeo que eu vou fazer uma live com uma escritora mais tarde também, falando sobre o novo normal na literatura, falando muito dessa questão, né, das relações através da internet, a literatura, etc. Né? E eu falei, pô, é chato pra caramba ver um monte de livros sem ninguém aqui para manusear, sem gente, sabe? Mas, gente, isso o que é mais importante? No momento, o fundamental é manter as pessoas, né, bem, as pessoas saudáveis, as pessoas, né, e quem puder ficar em casa, ficar em casa. Então, acho que quanto menos coisa nesse momento a gente puder, né, tá fazendo aí, acho que, enfim, tem muita gente que tem que estar na rua, tem, mas que se puder ficar em casa é melhor, né? E Moreno, vamos lá, cara, eu queria sabe, que... desculpa, sobre isso que você falou, cara, eu penso o seguinte, eu vejo a biblioteca como um jardim, né? Cada livro que está aí é uma flor de aroma específico, né? De história específica. Cada flor dessa tem uma história. Nesse momento que eles estão aí quietinhos, que as flores estão hibernando, dormindo, elas estão no processo de gerar sementes da mesma forma. Os livros são Sim, vivos, sim. cara. Uhum. Mesmo que as pessoas não estejam acessando eles, ali dentro está acontecendo histórias que continuem, continuem, continuem. Quando eles forem abertos de novo, quando o jardim for aberto de novo para visitação, os mesmos livros vão contar outras histórias, com certeza, né? Vão Não, contar e a gente outras também está histórias. aproveitando desse momento para cuidar um pouco do jardim, sabe? Para organizar as coisas, né? Para arrumar a casa. Não é fácil gerir uma biblioteca dessa hoje, né? A Secretaria de Cultura também está aqui presente com a gestão toda da Secretaria aqui dentro. Então a gente está usando esse momento muito também para arrumar a casa. A gente já conseguiu criar alguns projetos, né? Um projeto, por exemplo, acho que você vai adorar, que é o Histórias por Telefone, que tem muito a ver, né? Isso com as Opa. narrativas, com Eu o acompanhei isso na storytelling. mídia. Acompanhei a E ele história na continua, mídia. a gente deu uma nova roupagem para ele agora nesses meses de julho, de junho e julho, que é a temática das festas juninas, né? Então a gente vai contar histórias aí relacionadas às festas juninas, também ao folclore brasileiro, cordel principalmente, resgatando, né? Ajudando, né, a dar evidência a tantos cordelistas que fazem um trabalho fantástico pelo Rio de Janeiro. Então tem histórias por telefone. Outro projeto também que a gente conseguiu, né, criar nesse período de pandemia foi o Rota da Leitura, que é um sucesso. Ontem, por exemplo, nosso carro saiu para buscar livros. Teve mais de 1.200 livros arrecadados
por pessoas que acreditam nisso, né? Que os livros foram feitos para serem lidos e querem doar esses livros para que a gente possa montar pontos de leitura, outras bibliotecas, etc. Então, só ontem foram mais de 1.200. Nesse mês aí, a gente já tem Olha mais que de 5 legal. mil livros arrecadados, entendeu? E o nosso WhatsApp está bombando, né? A gente tem o WhatsAppzinho que as pessoas entram em contato e agendam, né? Uma visita nossa para buscar os livros, né? Então, assim, está super bombando. A gente tem uma demanda maior do que a gente tem capacidade de operar agora, né? Enfim, então a gente está muito É o que feliz, assim, também, né? De estar cuidando, né? Porque o cuidar é bom, você né? me lembrou, cara, o pessoal do Centro Cultural Pubs Punk. Pubs Punk, ali em frente do lado ali do shopping Botafogo, Praia Shopping. Uhum, Eles estão fazendo uma campanha ali, inclusive, que quem passar lá na porta do pub agora, que está fechado, né, por causa da pandemia, mas uhum. a porta está lá à disposição com livros. As pessoas, eles estão doando livros também, colocando à disposição de quem passa em Ô, frente ao pub. Moreno, bota depois o endereço aqui, principalmente Vou quando a sim, live vou. vai ficar gravada, bota depois o endereço para quem Depois no quiser. comentário, né? No comentário eu Isso, coloco, eu isso. boto sim dela lá, que é uma iniciativa muito legal. Cara, agora desculpa, a gente já. É porque a gente tem esse momento de aquecimento, né? Enquanto o pessoal chega. Mas eu Não, queria começar aqui agradecendo a você pelo convite. Dizer, cara, que eu fico muito emocionado em falar contigo. Para mim, você é uma espécie de legado do Écio Salles, cara, que é o cara com quem eu pretendo hoje fazer referência aqui. Tem pessoas que têm uma alma, uma áurea muito parecidas, e a tua e a do Écio é muito, muito idêntica. Tipo assim, vocês dois têm uma missão muito idêntica, do tipo, algumas pessoas gostam de falar de si, né? uhum, Você e o Écio vivem para falar dos outros, da história dos outros. é, As pessoas gostam de contar suas histórias, suas conquistas, né? Isso é muito comum, essa fogueira das vaidades. Aí eu conheci o Écio Salles e eu conheci você, Pedro, que são pessoas que são bibliotecas. Vocês são bibliotecas. Você não gera uma biblioteca, você é uma biblioteca. Aí na tua mente, no teu coração, tem uma série de histórias de pessoas que contam histórias que você faz isso perpetuar, né, cara? E aí eu queria agradecer muito, porque para mim é um privilégio estar falando contigo. Respeito muito o teu trabalho, tenho admiração muito grande pelos teus projetos de libertação de livros, de colocar livro nas ruas, de fazer com que o livro saia também da biblioteca e das livrarias para chegar nas mãos de pessoas que não podem adquirir, que não têm condição de comprar, né? Uma das coisas mais bonitas que eu acho que você está fazendo na gestão da biblioteca, que eu percebi só nessa gestão agora, quando lá estive, ou quando aí estive, né, uhum, foi ver o pessoal que está em situação de rua, sim, com vários na biblioteca com sua carteirinha, muito uhum, orgulhosos, me mostrando a carteirinha. Eu sou daqui, ó, tenho a carteirinha da biblioteca. E tanto acessando o cinema nacional, quanto acessando os livros, né? Essa coisa de abraçar a população em situação de rua, eu acho isso lindo, cara. Eles são livros, eles têm histórias ali escondidas, empoeiradas, que se você começar a conversar, você sim, fica fascinado. Você fala assim pra eles, por que você não escreveu um livro ainda, cara? Que uhum. eu acho que é outra coisa, né? Tipo assim, empresas, editoras que começam a se preocupar com essas pessoas em situação de rua e busquem as histórias e editem e publiquem as histórias delas. Porque elas são histórias vivas, né, cara? Sim, Sim. e eu acho que, acima de tudo, você tratar as pessoas com dignidade e respeito, ao qual todo cidadão merece, né? Quando uma pessoa entra por aquela porta, né, eu olho lá para a entrada, o que ela espera de receber num equipamento público, no mínimo, é ser tratada com dignidade e com respeito, né? E aí, assim, não importa o CPF da pessoa, não importa a cor da pessoa, não importa o sexo da pessoa, a religião, não importa nada, né? E, inclusive, o Moreno, várias dessas carteirinhas que Só um você minutinho falou. aqui, vou divulgar. Posso divulgar rapidinho? Pedro Livro. Arroba Pedro Livro. Estou divulgando que tem a Pedro galera do querendo Livro. entrar para ver ela. Pedro Pedro do do Livro. Livro. Isso, isso. Ó, Pedro do Livro, tudo junto. Arroba Pedro do Livro. É Instagram, no Instagram. Pronto, estão Instagram. divulgando aqui que já queria aproveitar e mandar um beijo para Imaras. A Imaras
ela vem daquela turma lá do início do CIEP, do Brizola, que eram os animadores culturais, cara. Ah, sim, E que ela é são fundamentais. remanescente, você lembra disso, né? Uhum, Então ela é remanescente desses animadores culturais e até hoje ela faz um trabalho de animação cultural, mas muito focado na contação de histórias, que é o forte dela. uhum. É teatro, né? Ela usa o teatro para contar essas histórias, mas ela mesma é contadora de história. Então, Imaras, um beijo, sei que você está vendo a Beijo gente para aí. Imaras também, que eu não conheço, mas um grande beijo. Imaras, contadora de história, sim, e sabe contar história, cara. Ela é uma história, ela é outra biblioteca, essa mulher. Uma biblioteca também. Mas Ah, vamos desculpa, Pedro, receber ela pode aqui. continuar. Não, eu só ia falar que, assim, essa carteirinha que você falou, dos moradores, né, mostrarem, nos moradores de situação de rua mostrar a carteirinha, muitos deles não têm documento às vezes, né? E aí, assim, uma das formas de poder se Caraca, identificar é a nossa carteirinha aqui. Então, eu acho que mais do que uma biblioteca, isso aqui é um processo também de cidadania, né? E, enfim, mas acho que cidadania, né, cara? isso daí não é motivo de elogio, porque isso daí é obrigação. Acho que quando você assume uma tarefa pública, né, você tem que ter noção de que você está ali para fazer política para todos. Você não está ali para fazer para A ou para B, para grupos, né, editoriais, ou para livreiros, ou para o escritor, não. Você tem que olhar todos iguais, né? E a gente conversou muito sobre isso. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente foi apresentado, você trouxe um projeto que, infelizmente, a gente não conseguiu, né, colocar aqui, que era transformar a biblioteca numa rádio ambiente também, a Rádio Sarau, lembra? Com poesia, com Rádio Sarau, sarau, depois Escola FM, né? com a Escola FM, pois é. E eu acho Pois é. que o fundamental numa biblioteca, até queria saber um pouco do que você acha sobre isso, né? Ela ser viva, ela não ficar, por exemplo, porque os livros, né, é claro que as flores mais bonitas disso aqui são os livros, mas essas não são as únicas flores que nós temos, né? A Biblioteca Parque é uma biblioteca com várias linguagens, multicultural, né, que dialoga com diversas linguagens da cultura, né, com teatro, com a dança, com o cinema e até mesmo com o ócio. A gente tem aqui embaixo um espaço que é o espaço do ócio, onde a pessoa pode sentar e descansar um pouco, né? Ler um livro ali, enfim, né? Então, é um espaço multicultural e é um espaço, acima de tudo, de todos, entendeu, Moreno? Acho que esse é o olhar que a gente tem que ter, esse é um olhar que a gente precisa trabalhar, né? E eu fiquei também muito feliz quando você traz essa homenagem ao Écio Salles. O Écio, infelizmente, eu convivi muito pouco com ele. Eu conheço o Écio, né, do mundo da literatura, da FLUP, mas convivência a gente teve muito pouca, né? E muito menos do que eu gostaria. E para a gente assim, foi um motivo de muita tristeza, né? Mas pelo menos a gente conseguiu prestar uma última homenagem a ele, que foi fazer o velório dele aqui na biblioteca, né? E assim, eu guardo até hoje na cabeça uma imagem linda do pessoal pegando os balões de gás, assim, né, com mensagens de poesia e soltando esses balões. Estava um dia lindo, um céu azul, né, com bastante sol, não sei o quê, e aqueles balões voando. E assim, acho que essa é a imagem que eu quero ter do Écio, sabe? Dos balões voando, porque ele voava, ele fazia com que as pessoas voassem, né? E você, inclusive, é um flupenseiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Sim, sobre o teu processo na Flup, né, de escrita. vamos falar de rádio, de flup, vamos falar Sim. dessa parada toda. Mas eu queria dizer assim, né, nessa coisa de ver essa tua afinidade com ele, mesmo sem você conhecer tanto o Écio, é incrível, porque eu olho para os dois e vejo assim, quando eu olho para o Écio, eu ainda vejo o Écio está aí na biblioteca, o Écio está aqui, cara, no meu primeiro material escrito, né, cara, a coletânea narrativa de 2016. Foi a primeira vez que eu participei de uma coletânea, que eu tive uma crônica minha escrita, uma narrativa, uma narrativa poética, e por causa desse livro foi a primeira vez que eu entrei na Bienal como escritor, cara. Caraca, um crachá de escritor. Veja bem, eu ficava assim, pô, esperando a Bienal chegar para ir para a Bienal. Aí eu tinha uma coisa assim, caraca, um dia eu vou entrar aqui como escritor, cara, com crachá de escritor. Eu vou. E foi a Flup, né, o Écio, que me proporcionou essa alegria, cara. E depois eu ainda voltei 2 vezes na Bienal como escritor de novo, de outros projetos. Mas eu não sou, assim, um escritor da profissão, né, cara? Eu sou um comunicador. E como comunicador, qualquer plataforma que eu puder usar para me comunicar, para contar Aham. histórias, eu vou abraçar, né? Vou usar. Então, deixa eu tirar esse fone aqui, que agora ele está me atrapalhando aqui. Então, sobre o Écio, eu queria dizer isso, que eu conheci o Écio Salles exatamente como um cara que era o comunicador, o cara que fazia com que a periferia tivesse acesso não só ao livro, né, não só a ler, mas como escrever também.
O Écio tinha uma ideia na cabeça, assim, cara, todo mundo pode ser escritor. É uma coisa que eu Sim. penso como comunicador. Todo mundo pode ser comunicador. Você só tem que aprender as ferramentas. Todos podem ser o que quiserem, cara, desde que você estude para isso, desde que você tenha um mínimo de trabalho de pesquisar o assunto e de entender o mecanismo daquilo, né? Por Uhum. exemplo, fazer rádio. Todo mundo pode fazer rádio, mas fazer bem feito, para fazer bem feito, você tem que entender como é que funciona uma rádio. Assim Tem como que tudo numa na vida, rádio, né? tudo, Você né? tem que Então se tem muita gente preparar, que né? tem muita gente que quer fazer muita coisa, mas não quer aprender a fazer, quer fazer como acha que deve ser feito. E nessa de achismos, né? As pessoas acham que a Terra é plana, as pessoas acham que um determinado medicamento vai curar Porra, cara, esse negócio de achismo é o que a gente está vivendo é louco. Então, assim, o Écio provou que qualquer pessoa de periferia poderia ser escritor, e assim como eu sou da Baixada Fluminense, eu moro na periferia, moro aqui na região de Irajá, Vicente Carvalho. Então, assim, eu me imaginava escritor, mas ele me explicou as técnicas de como eu poderia ser um escritor. Porque a FLUP tem disso, a FLUP ela reúne vários escritores profissionais, né, que se tornam uma espécie, são uma espécie de mentores, né? Professores mesmo, e te explicam, olha, a estrutura da crônica é essa, a estrutura da poesia é essa. Quando alguém me procura querendo fazer rádio, querendo ser locutor, querendo ser comunicador, é a mesma coisa que eu faço, cara. Eu passo, ó, existe uma estrutura de comunicação, de jeito de falar, de tempo, né, de velocidade, de ritmo, existe tudo isso. Tem que respeitar. Não é como você acha que é. É tudo, toda profissão tem uma técnica, né? Então, o Écio me deu acesso a E vários escritores. o Écio tem uma coisa legal, porque as pessoas falavam o seguinte, né? Ele, a princípio, começou falando, né, que a FLUP ia provar que tinha leitores, né, nas periferias, nas comunidades, nas favelas. Só que o Écio falava, não, não quero provar que existem leitores, eu quero provar que existem escritores, que existe produção literária, Autores. que as pessoas estão escrevendo, né? Cara, isso é genial, porque, para você ter uma ideia, eu morei na Baixada Fluminense muitos anos. Só que para mim, por exemplo, um cara que morou na Baixada Fluminense o tempo todo, tipo assim, eu não tinha, as favelas do Rio de Janeiro, eu morria de medo, eu tô sendo sincero, eu morria de medo, eu achava que era uma coisa que chegava pra gente pela televisão, de que favela é um lugar violento, tem sempre alguém armado dando tiro, tem sempre alguém morrendo. E, porra, eu morava na Baixada Fluminense e achava que lá não, que lá era tranquilo, né, velho? Quando foi que eu comecei a conhecer as favelas do Rio? Cara, sem brincadeira nenhuma, foi na FLUP. Aí eu subi o Alemão, eu fui aqui em Madureira, na Serrinha. Cara, eu conheci quase todas as favelas do Rio fazendo a FLUP, porque a estratégia dele, a metodologia dele era muito legal. Era cada final de semana a gente estava em uma favela, em uma comunidade, recebendo escritores que vinham de São Paulo, de várias partes do Brasil, para poder falar do trabalho deles e a gente, a partir dali, começar a desenvolver o nosso próprio estilo, né? Uhum. Então, eu conheci as favelas do Rio na FLUP. Isso foi o quê? 2015, né, cara? 2015. Olha só, já quase idoso, né, velho? Tipo assim, tinha um preconceito danado, tinha um preconceito mesmo, um conceito preconcebido sobre o que era uma favela, uma comunidade, quando eu morava na Baixada Fluminense. Sabe o que eu comecei a perceber? Eu falei, caraca, velho, a Baixada tem muito mais problemas. A Baixada tem muito mais Aí. problemas. Porque, além de tudo, é longe pra cacete, é lá longe, né? Você mora ali, né, em São Conrado, você desce a Rocinha, você desce o Vidigal, você tá ali. Agora, quem mora na Baixada, maluco, é 3 horas na linha vermelha, engarrafamento. Quem mora na Baixada tem muito mais dificuldade de ter acesso às coisas, né? E aí Olha, foi que eu passei a frequentar as favelas, né? Inclusive, passei a frequentar depois disso. não, pois é, e assim, a Patrícia Proença está fazendo aqui, eu gosto muito da Patrícia, né? Ela tá falando, eu morei mais de 45 anos dentro de favela e sou escritora infantil, professora e poeta com muito orgulho, né? E a Patrícia, eu já conversei aqui com ela também, a gente já conversou aqui na biblioteca, né? E ela assim, tem uma obra fantástica, né? E é uma pessoa que está sempre envolvida em projetos, e eu acho que existe um preconceito muito grande com esses territórios, né? Existe uma coisa de que, assim, na favela não tem produção cultural. As pessoas falam muito, inclusive, vamos levar cultura para a favela, entendeu? Que história é essa de levar cultura? Existe muita cultura lá também. O que pode existir é trocas, né? Porque tem olhares diferentes. Porque a cultura é tudo. Cultura são os nossos gestos, cultura são a nossa comida, cultura são os nossos hábitos, né? E, enfim, isso não pode ser ignorado. Eu acho que uma coisa que precisa muito, ô Moreno, que o Écio enxergava, que eu acho que você também enxerga, é enxergar
esses territórios, né, de periferia, de favela, não como territórios de carência, mas sim como territórios de potência, que a carência que De existe riqueza, lá, cara. né, de De riqueza. riqueza, entendeu? Porque histórias de vida, né, de gente guerreira, de raça, de produção cultural. Cara, quanta coisa bacana nós não temos, né, pelo nosso Rio de Janeiro todo, mas o que não pode é a gente querer elitizar, né, os olhares da cultura, principalmente, né? Cara, Pedro, principalmente pelo seguinte, cara, acesso à produção cultural, né, como mercado, Ó, a Ellen tá te como mandando um super produto. beijo aqui, ó. Moreno, eu, Ellen. A Manda um beijo aí Ela pra é meu Ellen, que ela, ouvinte, cara. ela tá Ela é meu falando aqui, tá ouvinte te na mandando um super Transamérica. beijo. Beijo, Ellen. Cara, trabalhei nesses 11 anos na Transamérica até 2000, até ano passado, né? Até ano passado. E a ela é uma pessoa que diariamente ela tava lá. Manda um beijo pra mim, Mariano. Manda um beijo pra mim. Ó, Ellen, beijo pra você. Não tô no rádio não, mas é como se tivesse. Beijo, Ellen. Então, Pedro, voltando aqui. Se as pessoas. A questão da cultura, né? Se você pensar em cultura como produção de consumo, se você pensar em riqueza a partir do capital dinheiro, então, para essas pessoas que pensam cultura como algo que você pode pagar e tem que pagar caro, então realmente a periferia, a comunidade não vai oferecer riqueza nenhuma para quem valoriza o dinheiro, o ter. Uhum. Agora, para pessoas que valorizam o ser, para que valorizam outras riquezas, além da questão do dinheiro, coisas que não, inclusive que não se precificam, né? Coisas que estão muito mais caras, muito mais raras do que o dinheiro pode pagar, do que a moeda pode pagar. Então, cara, eu vi na favela, eu venho da Baixada Fluminense, eu moro em periferia, eu te digo que isso é uma riqueza muito grande, Uhum. que se você quiser explorar mesmo as pessoas, as histórias, o que tem de riqueza nesses lugares, você vai ficar louco, você vai pirar. Assim, aonde que a gente vai conseguir mostrar tanta coisa rica, né? Por isso que Uhum. eu sou a favor dessa coisa do Écio, de levar as pessoas, de trazer os escritores para as favelas, para as periferias, para que as pessoas das periferias possam ter modelos, né? Porque tudo que você vai fazer precisa de modelo. Você tem os modelos. Mas também sou muito a favor de rádio comunitária, de rádio web, de tudo que a pessoa possa utilizar de forma econômica, com baixo custo, para produzir comunicação, produzir conteúdo, produzir cultura. Essa é uma briga que eu levanto. Infelizmente, as rádios comunitárias não conseguiram muito isso. Assim. As rádios comunitárias que falavam da sua localidade, infelizmente, nesse processo aí, algumas pessoas se encantam com o poder do microfone e descobrem que tem um valor também, que tem pessoas que têm dinheiro que estão dispostas a pagar por esse valor. Não esse valor não, por esse preço, né? Por isso que uma comunicação local, Sim. mesmo local, pode oferecer, né? Que é eleger determinados candidatos, que é vender determinada religião, para gerar dinheiro, né? Para gerar Uhum. dinheiro e poder. Infelizmente, para mim, rádio comunitária foi uma coisa que não deu certo. Mas rádio web, velho, tá aí. É muito barato, é fácil de fazer, Agora, junta uma a rádio galera. comunitária também tem uma legislação bem perversa, né? Para poder abrir uma rádio não é uma coisa fácil, para ela ser legalizada. Tem uma série de dificuldades Se não, também, né? se não um governo que valorizava a democratização da comunicação, a coisa não aconteceu, imagine um governo Imagina. que condena, que persegue, né? Que persegue qualquer opinião que não seja a favor dele, né, cara? Uhum. Assim, aí é que agora parte para, agora não tem jeito, parte para a internet, ataca, monta a sua rádio web, fala o que você quer falar, entendeu? Toca as músicas que as rádios comerciais não tocam. É tudo uma indústria, cara. As Denuncia as pessoas às coisas vezes que estão ficam, erradas, né? fala. Agora, tipo assim, não se vende, né? Pelo amor de Deus, não se vende. Porque as pessoas têm esse problema. Quando começam a acessar muita gente, quando começa a ter acesso a muitos seguidores, a muitos fãs, começa, tipo assim, a ficar num patamar mais elevado do que estava antes, né? E começa a trocar valores por preço, Aí, né? Moreno, Aí é deixa eu te complicado. apresentar dois caras foda aqui, ó. Esse aqui é o Thiago Salles, Ah, meu qual chefe é? subsecretário. Tira essa máscara aí. Thiago Ó, Salles. sem máscara tu Esse é o vai Vinícius, conhecer Será que ó, eu quem, né, conheço? superintendente de Será que Moreno? eu não audiovisual conheço aqui Thiago Salles? da secretaria. Pô, de máscara não Potsilha. reconhece, olha lá. Você já se Pô, Ah, ele conhecia? Não aí. sabia, não. Fala, aí, Thiago. fala pra ele, Moreno. Aí. Tu consegue Só ouvir, com não, esse né? sobrenome Não aí, tô com velho. Ah, fone. Com
Com esse sobrenome já tem moral. Ele tá Salles, ofensivo, pô. mano. Ele falou, com esse sobrenome já tem moral, Salles. Mas é com Pô, L cara. só, Moreno. A família rica só com dois. Eu sou mas pobre por um L. aqui, ó, mas soa aqui Salles, cara. É Salles, tem moral, não tem Salles, jeito. Salles. Pô, vem fazer uma Cara, visita pra legal ver gente depois vocês. aí, Moreno. Ó, esse aí Pô, é o tô Vinícius, doido, né, ó. cara? Tô doido pra ir. O cara Vinícius, do tudo bom, Vinícius? audiovisual, ó. O cara do audiovisual, ó. Nosso A superintendente de gente vai se audiovisual. falar muito aí, cara. A gente vai se falar muito. Tem que conhecer o Moreno. Então, Moreno cara. trabalhou aqui na Cultura também, é radialista. Trabalhei na 94. Na 94 FM durante um ano, né, cara? Não, ele trabalhou na 94, Rádio da Cultura, né? Sim. Rádio da Cultura do Rio. Trabalhou na E Roquete aí, Pinto, na rádio. Roquete Pinto, isso. E a gente fazia um trabalho muito legal aí. Roquete Pinto cobriu os eventos. A gente fez um programa ao vivo direto da Bienal junto com a Secretaria de Estado de Cultura, cara. Na Bienal anterior a que teve agora. E a gente fez um programa lá, a gente ocupou o espaço, velho. A gente ocupou, foi muito legal. Foi em 2018, né, o período que eu estava lá no Roquete Pinto. Teve Bienal e a rádio ocupou o espaço da Secretaria de Estado de Cultura e a gente fez um talk show, né, com vários escritores. Foi muito legal. Ô, Moreno, deixa eu aproveitar muito... esses caras foda que estão aqui. Você tem uma linguagem muito do podcast, né? Você falou muito do novo normal. Fala um pouco sobre essa coisa do podcast, das novas tendências também, de web. Deixa eu tirar o fone aqui para ver se a galera escuta aqui também. Eu tirei o fone que não dá, não. Cara. Deixa eu te falar, então. Normal aí, esse papo... de usar o web. Você falou, pô, vamos usar o web, né? Vamos democratizar a informação. Sim. Então, esse papo de hoje aqui... deixa eu tentar botar o celular no lugar aqui, que fica pesado aqui, fica cansado a mão. Pronto, melhorou aqui. Pronto. Isso, esses caras aí atrás de você cuspindo, tem que botar máscara. Tá? Ah, não, eles estão de máscara. São dois mascarados. Ó, agora a tua voz ficou mais baixa. Agora a tua voz ficou baixa. Diminuiu o volume da tua voz. Ficou muito baixo. Botar, meu irmão. Você junta aqui. Bota aí. A minha tá ok? A minha voz tá... Tem que ir lá. Valeu, velho. Bom trabalho aí. Parece aí quando der. Até mais. Não, vou. Passar essa pandemia, eu tô aí na biblioteca. É minha casa, vivo aí, pô. Só tá aberto. Vamos lá, Pedro. Falando aí, ó, o que o Thiago falou aqui? Esse cara aí naquele estúdio arrebenta, não sei o quê. Vamos falar isso, pra ele da nossa proposta de parceria depois. Então, vamos lá. E eu vou tocar nesse assunto, porque tem novas informações, né? Então, a gente chegou junto aqui para conversar sobre storytelling no podcast, né? Storytelling no podcast. O pessoal tá perguntando cadê a máscara, falando que a máscara tá aqui, que eu tô longe, não tem ninguém aqui, só eles que vieram eu tô em aqui. casa. Mas tô em casa, bem, a família tá na sala. Cadê a máscara? A máscara não sai mais da gente, não, cara. A gente sai da máscara, mas a máscara não sai da gente. A máscara vai estar sempre perto. Então, deixa eu te falar. A gente vai falar sobre storytelling no podcast, porque exatamente assim, o Écio, a última conversa, e aí tem que respirar, né? O último papo que eu tive com o Écio foi do jeito dele, tomando vinho, ali do lado da Transamérica, em São Cristóvão, no bar ali, que tem na esquina ali da Transamérica, em frente ao Museu Militar Conde Linhares. E ele tinha me ligado e falou assim: Moreno, eu quero conversar contigo, cara, que eu tô agora numa vibe de correr, entendeu? Tô nessa vibe aí de fitness, de qualidade de vida, não sei o quê, mas eu quero juntar isso com a minha paixão por livros. Então, uma das coisas que eu percebi quando eu estou correndo, e que eu estou fazendo muito, é ouvir podcasts que falam de livros, que falam de literatura. Aí ele me falou, mas eu queria fazer um podcast correndo, lendo e correndo. Porra, porque o cara não pode ler enquanto está correndo, mas se ele botar o livro, e aí eu quero dar dicas de livro, ele não sabia do jeito que ele queria. E eu ainda não estava assim tão ligado nesse universo do podcast. Meu lance é rádio, né? Uhum. Mas assim, a galera que começou a ouvir podcast começou a entender que tinha uma linguagem muito parecida, como se o podcast fosse o rádio portátil, né? O rádio que você pode ouvir o programa a hora que você quiser, no lugar que você quiser. Ou seja, a mesma mobilidade que o rádio tem, o podcast trouxe com um diferencial, que é essa coisa de você poder decidir que hora quer ouvir o quê. Uhum. Né? Então, assim, essa coisa do streaming, né? Tá disponível lá, você baixa e aí a hora eu decido. Então, inclusive, esse momento que a gente está vivendo, até na comunicação mesmo, o rádio está tendo que se remodelar exatamente por isso.
Que as pessoas não querem dizer assim, o programa do Moreno é 10 horas. Não, eu quero ouvir 11 da noite, e aí? E aí o podcast resolve isso, entendeu? Sim. Mas depois dessa conversa com o Écio, cara, o podcast começou a tomar outras dimensões, né? Novas propostas, foi abraçando novas propostas, mas o que eu vi ali, cara? Eu vi o tema desse papo de hoje. O Écio Salles foi o primeiro storyteller que eu conheci. O storyteller não é só o cara que conta, não é o contador de histórias, como na tradução ao pé da letra, né? Contador de histórias. Não, o storyteller, ele se usa de uma técnica, de uma metodologia, de um passo a passo, para prender o ouvinte, né, ou o leitor, com nuances, cara, que é comum a gente ver, por exemplo, nos filmes da Marvel e da DC Comics, né? Sim, você tem técnicas ali... que você vai ver a jornada do herói, muito, né? Da jornada do herói, né? Campbell, muito de Campbell, né? Tudo, a jornada do herói, você a pessoa que leu a Bíblia, que leu os Evangelhos, você vai ver a jornada do herói desde o Antigo Testamento até na própria história do Messias mesmo, cara. Tipo assim, a morte, a ressurreição, na Matrix, o mentor, Matrix, né? O guia espiritual. Tudo isso usa a mesma linguagem. E isso é storytelling. Muita gente ouve falar de storyteller, aí fica, vamos aportuguesar isso, vamos trazer isso. Não tem como, porque se você traduzir storyteller para o português, vai ser contador de histórias. Aqui no Brasil, pra gente, contador de história é a Imaras, cara, que ela pega um livro e cria todo um espetáculo para poder contar aquela história daquele livro. Isso é o contador de história, aqui, né, pra gente. É diferente. Mas o storyteller também, o storytelling, né, de uma maneira em geral, pode até ser que conceitualmente ele não seja isso, mas ele foi um elemento muito trazido pelo marketing, né? Então, a linguagem muito do marketing para publicidade e marketing, isso. Então, ele não tem essa linguagem do contador de histórias, apesar da tradução literal ser essa, mas ele não tem como contador de história. Porque as técnicas do storytelling, elas sempre foram trazidas, né? Porque os caras começaram a pensar o seguinte, a gente vive num mundo que as pessoas, né, estão conversando numa mesa de um restaurante, uma na frente da outra, e estão com o celular na mão. Talvez a coisa mais difícil de reter a atenção, né? Talvez a coisa mais difícil hoje seja reter a atenção das pessoas, frente às inúmeras, né, alternativas que se tem. E, ao mesmo tempo, o cara vai para um cinema, fica 2 horas sentado numa cadeira, que não é a cadeira mais confortável do mundo, que não é a casa dele, etc. Ele fica 2 horas lá prestando atenção, só focado naquele filme ali, no filme, né? E paga para isso, e paga bem, inclusive. Diga-se de passagem que cinema na nossa cidade é uma coisa, né? Artigo de luxo. Um cinema que custa 40, 50 prata, bicho, final de semana, é artigo de luxo, né? Então... a publicidade começa a enxergar isso e fala assim, cara, como é que a gente pode trazer isso para as vendas aqui? Então, storytelling, o conceito de storytelling, ele chega no Brasil muito focado no marketing, né? Tá correto? Sim, mas agora, assim como o podcast era uma coisa, assim como quase todas as ferramentas, né, de comunicação, de arte, começaram a ser sabotadas, né, pelas pessoas que pensam cultura para todos, que pensam comunicação para todos, essa galera começou a ver, assim como no podcast, no storytelling, cara, calma aí, vamos utilizar essa ferramenta para falar das nossas realidades, vamos usar essas técnicas, né, de marketing, de publicidade, para a gente poder vender a nossa realidade. Porque, na verdade, o marketing e a publicidade que se apropriaram do conceito do storytelling. Mas ele é um conceito das artes, né? Principalmente assim, do cinema, né? Com aquelas técnicas que você falou, da jornada do herói, de Campbell, né? Sim, mas imagina que a gente está falando assim, do cinema como produção cultural de massa, como produto, né? Como consumo, né? E aí eu estou dizendo o seguinte, é que aí a galera da periferia, os anarquistas culturais, a galera que quer democratizar o conhecimento, a arte, a comunicação. É igual nos filmes, cara. A galera invade isso. O Écio diz o seguinte, não, o Écio, cara, ele tinha um relacionamento com pessoas da classe A, ele sempre foi um suburbano, ele batia no peito, dizia, sou suburbano, essa é a característica do Écio. Entendeu? Assim, e ele conseguia trazer as pessoas da classe A, B, para dentro da periferia, para ver a riqueza cultural, a riqueza que tinha ali. E uma coisa que a gente briga, que eu brigo, e que pessoas como você, que o Écio briga, é o seguinte, cara, eu não tenho nenhum problema com essa
exceto, né, pela divisão injusta do capital, eu não tenho nenhum problema com o berço que você nasceu, velho. Se você é herdeiro de pessoas ricas e vive na Zona Sul, se você tem um Porsche ou se você tem uma bicicleta, eu não tenho nenhum problema com isso, eu convivo muito bem com isso. Só que, enquanto eu puder conectar essas pessoas para trocar conhecimento, trocar vida e tentar criar uma relação, mesmo que econômica, mais justa, eu vou tentar fazer, velho, sem precisar ofender ninguém, sem precisar agredir ninguém, sem precisar usar violência. A gente consegue, uma frase que é atribuída a Nietzsche, temos a arte para que a verdade não nos mate. Né? Eu acho essa frase sensacional, cara. Tipo assim, existe uma realidade tempos de pandemia, nua e mais sensacional ainda, né? Que agora a gente viu quanto você precisa da arte. Imagina a gente sem a arte agora, só tendo informação de tiro, porrada e bomba, de morte, números estratosféricos. Imagina, como é que a cabeça pira? A arte salva, né? É o que a gente tem visto nos muros e nas camisas. A arte salva. Então, o Écio, eu tive assim uma guinada de 360 depois que eu conheci o Écio, que ele me levou para conhecer as periferias, as comunidades. A relação da gente não era de amigos íntimos, era assim, eu digo que é mais de discípulo mesmo. Assim, eu olhava para o Écio como mestre. O cara que eu dizia assim, eu quero ser igual esse cara aí, velho. E aí eu tive o prazer, o privilégio e a honra dele olhar para mim e me enxergar. Tipo assim, no meio de tanta gente fera, de tanta gente com quem ele caminhava, com quem ele andava, ele olhou para mim e me viu. Eu falei, pô, fui visto. Que legal, cara. Eu quero aprender contigo, entendeu? Só que eu não sou escritor, eu sou comunicador. Aí a gente acabou desenvolvendo um relacionamento de troca. Tanto que essa última conversa da gente foi, Moreno, porra, me ajuda a fazer esse podcast. Eu falei, caraca, você tá me pedindo um favor, cara. Porra, que legal. Claro, vamos fazer. E aí a gente começou a entrar no processo de vamos produzir esse podcast, o que a gente vai... E aí a vida levou ele, né, cara? Então, difícil, porque quando me falaram, eu falei assim, mas não sabia nem que estava doente, cara, que foi por uma enfermidade, né? E eu falei, nem sabia que ele estava doente. Muito rápido, foi apavorante. Eu fiquei... Mas também tem uma coisa, velho. Para mim, ele tá lá em Bom Sucesso, em Olaria, entendeu? Ele tá ali no Olaria Atlético Clube, jogando futebol dele com os flupenceiros. Para mim, ele viajou para outro país para fazer flupensa lá. E tá tudo bem, entendeu? Meu coração tá tipo... Uma coisa bacana, que a Dani, né, que é a esposa dele, deu continuidade no legado, tá tocando a Flup. Aliás, sim, a Dani é uma pessoa que eu gosto pra caramba, entendeu? Que eu não conheci, né, na despedida dele, mas participou, a gente fez um sarau em homenagem ao Écio na Bienal. Eu não sabia da tua ligação, né, assim, que essa ligação forte que você tinha. Eu não tinha te convidado mas a Dani tem sido muito próxima, sabe? E eu vejo nela a raça e a gana que ele tinha de mostrar isso para o mundo, né? E a Flup está fazendo mesmo nesse período de pandemia, está fazendo um trabalho muito bacana, muito legal, né? Aqui, né? Pela rede, né? Legal. Você sabe a frase, eu lembro de essa, a gente foi, numa dessas Flups, ela foi lá, acho que é na Vila Ideal, é uma comunidade ali de Duque de Caxias, Parque Floretário, acho que é isso. Cara, que tipo assim, eu nunca tinha entrado num lugar tão pobre, de recursos materiais e numa situação de pobreza tão... nem a que eu vivi. Assim, eu sou nordestino, vim para o Rio em 1974, morou 10 pessoas num kitnet com quarto e banheiro, e eu conheci a pobreza de uma forma muito intensa. Agora, eu vi coisa mais difícil, sabe, ali. E eu vi um pessoal preocupado em criar uma biblioteca naquele espaço e alimentar as crianças dali com comida, é claro, mas também com livros. E aí eu fiquei encantado, velho. E aí o Écio estava nesse dia lá também, junto com o pessoal de Caxias, e ele me falou uma coisa que não saiu da minha cabeça nunca. Ele falou assim, cara, eu gosto de fazer essas visitas. Ele falou o seguinte, cara, toda vez que você visita alguém, você está criando laço. Assim, você quer se tornar amigo de alguém, você quer cativar alguém, você tem que visitar essa pessoa. Não adianta
Você tem que sair do lugar que você está e visitar. Essa palavra visitar, ela ganhou um novo sentido para mim pela vida e pela postura do Écio. Ele vivia em lugares diferentes, visitando pessoas diferentes. Cada visita dessa era uma amizade que ele plantava. E ele levava muito a sério essa coisa de amizade, cara. Então, voltando lá. Foi por causa do Écio que eu comecei a fazer podcast. E aí eu comecei a pesquisar, a entender o que era podcast. Eu falei, cara, eu não vou fazer o Correndo e Lendo, mas vou fazer outros. E aí eu tinha na época um programa na Transamérica que era o Chá de Linhaça, que era essa vibe de levar pessoas da arte, da cultura, da música, aquilo que não tocava na Transamérica, geralmente a gente levava, porque o programa tinha um horário alternativo, era quase de madrugada e depois passou para o domingo à tarde. Mas então era a gente na tinha Transamérica o programa? Na Transamérica, na 101,3. Então a gente tinha essa coisa de levar o pessoal do teatro, da literatura, da área de saúde, para trocar ideia. Era um talk show, né? Era um talk show, era um talk radio, né? A gente chama de rádio show. A gente chama em rádio show. E ali, quando o programa acabou, eu decidi manter esse mesmo programa em formato de podcast. E depois eu me desliguei da Transamérica, né? Não, a Transamérica se desligou de mim. Aí eu decidi continuar fazendo podcast. E agora eu estou vendo... E assim, fala um pouco sobre isso. Assim, você também falou da questão do storytelling no podcast, da narrativa. No podcast. Né? Fala da importância então essa parte disso, agora. De criar, né, assim, porque às vezes as pessoas querem criar um podcast, mas se ele não tiver, né, a narrativa que você quer falar, o sentido, ele perde um pouco. Você acaba ficando uma coisa muito geral e você não cria uma audiência, né? Sim, então, foi o próximo passo, que é esse que eu estou entrando agora. Tipo assim, eu fazia o Chá de Linhaça como uma válvula de escape. Vou fazer um podcast. Aí entrevistava alguém, Chá de Linhaça, botava lá. Eu comecei a fazer marketing digital, fazer faculdade de marketing digital para entender melhor storytelling, para entender startup. Você está fazendo um curso de graduação em marketing digital? De graduação em marketing digital, Que bacana. Em marketing digital pela Unopar. Faço EAD, né, que é como eu acho... Eu me identifiquei muito mais em estudar online, e agora mais do que nunca, estudar em casa, estudar online, porque essa coisa de eu ser muito agitado, a mente muito inquieta, então eu quero uma hora para fazer aquilo, mas eu não quero que seja... Eu sou essa geração alfa, né, cara, que quer decidir o horário que quer estudar, o horário que quer ler, o horário que quer ouvir rádio. Então eu estou mais ou menos integrado com essa galera. Eu quero decidir o horário que eu quero estudar, cara. Esse formato de ir para a faculdade naquele horário, ficar 4 horas sentado lá, todo dia, no mesmo horário, isso me matou, velho. Eu tentei isso 2, 3 vezes e não deu, não foi. Eu estou fazendo funciona melhor. Para mim é o contrário. Tem que ir na aula, tem que ter aquele compromisso, senão é difícil. Caraca, não, cara. O que eu sinto falta, que eu acho que um semipresencial, que é o meio termo, resolve, é de ter um debate. É de ir para um debate. Eu adoro um debate. Vamos discutir isso aqui, cara. Vamos ver formas diferentes. Laboratório. Eu sinto falta de laboratório e oficina. Né? De testar coisas, de discutir, de colaborar, né? De fazer junto. E isso o EAD nunca vai dar. Então, eu acho que o mundo perfeito é a educação à distância semipresencial. Isso é o mundo perfeito para mim, né? Para quem tem o meu perfil. Mas aí eu comecei a estudar sobre isso e percebi, velho, que é mercado. Tipo assim, cara, calma aí, podcast é mercado. Podcast é trabalho. Johnny que entrou, ó. Teu parceiro Johnny que Johnny! apresentou a gente, ó. Johnny é gente boa pra caraca, é um guerrilheiro da cultura também. Institucional. Sempre trabalhou institucionalmente, mas transformando água em vinho, né? Com certeza, muito. O cara que transforma água em vinho é o Johnny. Então, mas aí, Fábio, cara, você sim, transformar isso em trabalho como uma coisa, né? Mas assim, de hobby, um programa, light, lá à noite, né? Enfim. E depois começa a transformar isso em profissional, né? E dá um outro sentido. O storytelling, para mim, foi o ponto de equilíbrio que eu achei para transformar isso em profissão. Porque juntou as duas grandes paixões que eu tenho: contar histórias e comunicar. E o storytelling é exatamente isso. Mas agora, como é que a gente vai contar histórias dentro de podcast? Eu descobri que o grande mercado de podcast mesmo, o que mais cresce, e que tem inclusive plataformas diferentes, é o storytelling, cara. O podcast é melhor utilizado para contar histórias que têm episódios, né, que tem séries, que tem temporadas, que usa a mesma linguagem do streaming, da Netflix, por exemplo, né? Temporada 1, temporada 2, primeiro episódio, segundo episódio. O storytelling com essas divisões
ele me fez perceber que ao invés de eu estar só usando o podcast para trocar ideia, para bater papo, eu poderia pegar essas pessoas com quem eu batia papo e contar a história delas e mostrar o trabalho delas desde o início. Então aí eu criei, parei de fazer o Chá de Linhaça, concluí, e a gente começa agora, a partir do dia 4 de julho, eu estou lançando Storytellers. Storytellers é um podcast para contadores de histórias. Só que eu tenho um foco, como eu trabalho em rádio o tempo todo, eu tenho uma relação muito legal com músicos, né? Além de escritores, mais músicos do que escritores, eu propus a esses músicos contar a história deles desde o início, aliás, desde antes do início, né? Desde os bisavós, desde onde eles lembram. Porque essa história que eles vão contar é que vai chegar na arte deles, na música deles, no público que eles querem atingir. Porque o público agora não é mais formado simplesmente com essa publicidade, com essa propaganda taxada na cara, compre isso, vista aquilo. A gente está no momento da indústria 4.0, do trabalho 4.0, do tudo 4.0, onde a experiência sensorial é a coisa mais importante. Se eu não me identifico com aquilo, se eu não me emociono com aquilo, se eu não tenho uma experiência com aquilo, aquilo não me diz nada. Entendeu? Então, é isso que eu tenho conversado com os músicos. Eu falei, cara, não adianta você fazer uma música, fazer um CD e botar na internet para vender. Se você não encontrar primeiro as pessoas que se identificam com a tua história, com a tua vida, com o teu estilo, com teus valores, você não tem público, você não tem plateia. E eu tenho dito para esse pessoal, cara, a coisa mais difícil do mundo, no mercado, literário, fonográfico, seja lá qual for, é formar público, formar plateia. As pessoas fazem eventos para 2 pessoas irem, para 3, para 4. Para você juntar um público é difícil pra cacete, cara. E você faz isso hoje através do storytelling, prendendo as pessoas, trazendo as pessoas e fazendo as pessoas te acompanharem pela história que você está contando. Então o podcast é perfeito para isso. Em cada episódio você vai conhecer um pouquinho. Por exemplo, eu começo uma série Ancestrais Futuros. Ancestrais Futuros do Glaucus Links, que é um músico saxofonista que tocou com Salif Keita, tocou com grandes feras do Afro Jazz, né? Participou de festivais internacionais. Só que a gente começa a contar a história dele a partir do bisavô que veio no navio negreiro para o Brasil. Que massa. Caraca, quando ele me contou, e ele tem uma narrativa. Qual é o meu trabalho como produtor, editor e diretor de podcast? Eu vou conduzir o cara para a narrativa que é adequada ao que ele quer contar. Eu vou dizer, velho, o teu tom tem que ser mais devagar, a tua fala tem que ser mais suave. Eu vou fazer um trabalho de diretor, nesse caso, né? Uhum. E vou fazer um roteiro para ele. Eu faço desde o roteiro até a edição, passando pela direção, produção, orientação, pesquisa, eu faço a parada toda. Aí eu descobri uma profissão, um trabalho. Eu sempre fui radialista, velho. Aí hoje eu tô pensando assim, cara, eu sou um storyteller, podcaster. Eu faço as duas coisas. E eu sei fazer. Na verdade, você não vai fazer, você vai ensinar as pessoas a fazerem, né? E aí você vai cumprir um pouco o papel do Écio, né? Que era um papel de democratizar aquilo ali, né? Mostrar que as pessoas podem fazer. Vou dar ferramentas, né? Vou dar ferramentas. Sim, nesse podcast, você está certo. Nesse podcast, eu sou o Cicerone, eu apresento, eu sou o apresentador. Eu sou o facilitador. Eu digo assim, ó, vamos contar a história do Glaucus, mas quem vai contar é ele. Entendeu? Porque ele começa a contar, eu pedi para ele começar a contar, daqui a pouco ele tá chorando, cara. Ele tá contando a história do bisavô dele e começa a chorar. Quando ele chega na do pai dele, que foi funcionário público no Rio de Janeiro, classe negro, classe AB, tipo assim, aí ele fala assim, pô, todo mundo fala, cara, o negro da favela sofre preconceito. Pô, mas o negro que mora na Zona Sul, que tem dinheiro, ele também sofre, velho. O dinheiro não acaba com esse preconceito, não, porque as pessoas simplesmente não aceitam. Né, também, né? Não aceitam ele ali. Sim. Aquilo não é lugar para você. Ele é repelido o tempo todo, velho. Você é negro, teu lugar é favela, teu lugar é baixada, teu lugar é periferia. Você não tem que estar aqui. Bonito andando, a polícia vai te parar e vai falar que aquele carro foi roubado. Do mesmo jeito. Uhum. Do mesmo jeito. Você é ladrão, esse carro é roubado. Mas como a gente tem visto, né, Pedro? Por favor, a gente tem visto direto. Uhum. E aí, por exemplo, tem um vídeo que está rolando aí que a gente não sabe se é produzido, se é real, mas que o cara é abordado por um policial branco nos Estados Unidos e, no final das contas, resumindo, ele é um agente do FBI. E aí? O cara só respeita ele depois que vê a carteira.
que Sim. puxa a carteira do bolso dele e vê, e caraca, desculpa. Aí começa uma conversa que só falta chorar. Não, Mesmo que eu aquilo ali concordo seja muito com você. ficção, né? Apesar que eu acho também que a questão de classe é uma questão fundamental, né? O dinheiro, a economia. Mas eu, por exemplo, nunca fui rico, né? Sempre fui pobre, nasci pobre no subúrbio do Rio, Anchieta, morei minha vida toda lá. Mas a relação que se tem comigo e com o meu vizinho, que, por exemplo, a família tinha o mesmo nível socioeconômico, nós estudávamos na mesma escola, nós frequentávamos nas mesmas festas, nós saímos juntos, andávamos juntos. Mas, por exemplo, a gente chegando de madrugada à noite, a polícia ia nele antes do que em mim, né? Ele revistava ele e talvez a abordagem comigo era diferente, porque eu sou branco e tenho olho claro, ele é negro, né? E aí a abordagem já é diferente. O que você está fazendo aí essa hora, neguinho? Não sei o quê. Eu estava me divertindo, ele estava fazendo o quê? O que você está fazendo? Então, a abordagem é muito diferente. Então, o preconceito ele tem, né, uma raiz econômica. Eu não sou daqueles que acham que não. Existe sim. Só que a questão cultural é outra muito coisa, forte, né? Já é outra coisa. É uma outra problemática, né? Sim, é um sim. outro problema. A questão Sim. da cor é um problema predominante. Sim. É porque é visível. Você vê a pessoa, ela tem uma pele escura, ela não presta. Não presta. É isso que a sociedade, né? Para a sociedade, não. Ele já é culpado antes de qualquer coisa. É. Não, assim, eu passei pelo mesmo problema que você, só que eu não fui aliviado porque eu tenho essa cara de latino, de colombiano, né, velho? Então, assim, eu já estive num coletivo com um amigo também negro, e só quem foi revistado dentro do ônibus foi eu e ele. E ele me zoou, velho, porque o brasileiro tem disso, né? Também, tipo assim, o brasileiro se zoa. Aí ele, caraca, eu fui revistado. Porque eu sou preto agora. Não, aí ele falou, mas você com essa cara de colombiano não escapou também, não, maluco. Tu tem maior cara de bandido. Com esse cabelo, aliás, eu sempre usei o cabelo desalinhado, assim, né? Esse cabelo desalinhado, essa barba. Aí o cara aqui, né? Não, Pedro, então eu descobri o Glaucus, mano, mas enfim, são... Conta a história do Glaucus, que tem essa riqueza, né, na origem. E o nome, quem sugeriu foi ele, Ancestrais Futuros, exatamente porque é uma forma de conectar o passado dele, a ancestralidade africana dele, né, com aquilo que ele está fazendo, pensando no futuro. E aí, o que eu pego só como diretor, produtor, ou como um roteirista, é dizer assim, cara, perfeito, agora a linha disso tudo é a música dele. A música dele, só que a gente vai trazer outros músicos que são de música black também, de música negra, de hip hop, de jazz, de músicas de influência africana, e a gente vai apresentar alguns novos talentos no final. Ih, adiantei o final, não podia, cara. Caraca, não podia. Não, mas eu não podia fazer isso. Porque a gente já está também, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente tem 5 minutos. Fechou. Mas para dizer assim, vai criar dia 4. Uma coisa. Tem muita gente... Só um minutinho assim, ó. 4 de julho, vai lá no meu Instagram, Moreno Fala Sério, tô aqui, pode me acessar aí, que vai ter, tá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Google, Apple, o nome do podcast é Storytellers, Contadores de História. Mas no meu perfil você vai achar o link, vai estar lá na minha bio, na bio do Instagram, vai direto lá ouvir o podcast. Quem quiser acessar, inclusive, tá lá, tá escrito morenofalaserio.com/podcast. E aí tem o Chá de Linhaça lá, tem todas as temporadas do Chá de Linhaça para ouvir lá. Sem ser esse sábado ou outro, né? 4 de julho, sem ser uma sábado data ou outro. É uma data, você sabe que é uma data tipo assim, simbólica. Né? Sim. 4 de julho. A independência dos Estados Unidos. Pois é. Moreno, queria, antes da gente terminar, é o seguinte, falar para o pessoal todo que essa live vai ficar gravada. Eu queria te pedir para deixar depois nos comentários, né? Essa data, não sei o quê, enfim, passar aquele negócio que a gente... meu site aqui. Enquanto a gente conversa, bota o meu site, que aí você acessa tudo no meu site lá, ok? Fala como é que o pessoal entra em contato com você. Agora também me interessei, porque tem muito professor aqui, né? Eu vi muito professor, muito escritor, muito contador de histórias, né? A Cris Ávila aqui, que faz parte com a gente de Histórias por Telefone, Lúcia Moraes, a Patrícia Proença, a própria Lúcia Lino, né? Que é bibliotecária também. Enfim, tem uma galera aqui, a Kise, que é jornalista. Mafei é escritora. Mafei tá aí também. Beijo, Mafei. Mafei aqui, entrou agora aqui, Mafei Laura.
É escritora também. As pessoas que querem, por exemplo, que quiserem, né, pegar suas histórias, né, levar para essa linguagem do podcast, isso está dentro do teu projeto também, esse tipo de assessoria, de conversa com essas pessoas? Elas podem te procurar? Sim, eu vou fazer um trabalho de consultoria, a princípio, né? Uhum. Assim, a gente vai conversar, e tipo assim, ok, você é escritor, você é músico, você é empresário. Eu queria usar o podcast como ferramenta de storytelling para contar a minha história, para poder cativar o meu público, para atrair e manter novos seguidores. É meu trabalho de pesquisa, é o que eu estou estudando ao mesmo tempo e fazendo junto. Estou estudando e fazendo. Eu acho que é fantástico, né? Assim, imagina as pessoas, né, podendo usar essas ferramentas de streaming, né, para escutar histórias. Como é que a gente pode popularizar muito mais, né, a atividade do contador de histórias, né? Aí já... Arlene aí, ó. Arlene, desculpa. Arlene Costa. Beijo, Arlene! Arlene é a garota. Arlene é uma das melhores contadoras de histórias que eu conheço. Ela pode se utilizar da ferramenta como uma forma de atingir muito mais pessoas, né? A Patrícia, cara, não posso esquecer não. A Patrícia é uma excelente contadora de história. Patrícia, vai lá, me ajuda, cara. A Patrícia, puxa vida, esse sobrenome eu sou horrível. Mas a Patrícia que é de Belém, que é escritora, a menina do Rio lá, que tem uma história que ela escreveu. Daqui a pouco vem o sobrenome, mas Patrícia tá por aí também. Cara, desculpa aí, eu te cortei só para mandar alô. Não, que isso? Não, manda. Porque tá a gente tá encerrando, né? Vamos ter que encerrar terminando, aqui, falta 2 minutos. O Instagram vai derrubar a gente. Mas eu queria, meu irmão, te agradecer pra caramba. Assim, você é um cara sensacional, um cara que eu sou muito fã, que trouxe ótimas parcerias pra cá, né? A gente, na Bienal do Livro, lançando o livro, né, da Escola FM, a Marina, né? Aproveitar, quase que eu esqueci, né? Nesse processo eu dei uma de Écio Salles, reuni 6 crianças e a gente escreveu um livro sobre o ponto de vista dela sobre a escola. Tá aqui o Escola FM. E a Marina é uma menina que eu sou super fã dela, né? Marina. Sempre a gente faz coisa junto. Faz parte do nosso grupo de crianças criativas. A Marina aqui, ó. A Marina é fantástica, cara. Eu gosto tanto dessa menina. Gabriel, o Rafael, meu filho aqui. Essa galera toda estava aí na biblioteca. Uhum. Rafael tá aí. A Gabi. Daqui a pouco eu vou esquecer o nome da galera e eu apanho. Deixa quieto. Não, manda um beijo para todas elas. Deixa eu concluir contigo o que eu falei no começo aqui rapidinho, velho. A escola FM, a gente concluiu o projeto, né? Essas 6 crianças escreveram um livro e aí concluiu. A gente vai entrar no processo agora de capacitar novas crianças e a gente construir novas parcerias. Uma das parcerias que a gente está conversando, aí vai me fugir o nome, mas fez uma live contigo aqui semana passada lá do Pedro II. A Dilma? Da articulação de Dilma. Como é que eu esqueci esse nome? É fantástico. Como é que eu esqueci esse nome, rapaz? E a gente está conversando sobre a gente envolver o pessoal do Pedro II nesse projeto. E tem novidades aí. A gente vai voltar a conversar sobre utilizar o espaço da Biblioteca Parque Estadual com a mesma finalidade. Só que agora a gente descobriu uma outra coisa, né? A gente pode continuar esse teu projeto aí de contação de histórias pelo telefone, mas começando a gravar autores independentes. Autores que o pessoal grava livro, né? São empresas que gravam livros, audiobooks. Só que tem muito autor independente que não tem acesso a essas empresas de audiobooks que poderiam gravar gratuitamente na biblioteca. Então, além da gente criar conteúdo para a rádio escola, para as escolas públicas e para particulares, a gente pode começar a pensar na produção de audiobooks, né? Utilizando esse espaço como Escola FM também. É a ideia que eu vou te levar. Aí, Arlene Costa, um novo projeto aí pra gente. Ó, vamos tocar com o Moreno. Irmão, que na verdade é aquele, né? Que na verdade é aquele, mas quem sabe se a gente fizer isso com a professora Dilma também, junto, a gente consegue agilizar, né? Tipo assim, porque aí vai ser uma estrutura bem maior, né, velho? Novos projetos. Já fiz a proposta para ela, já. Adorei, meu irmão. Era isso que eu queria te falar. Super obrigado, vamos juntos, vamos deixar passar isso aí, que esse novo normal vai surgir, vamos dar aquele abraço, né, forte.
você é um dos caras que eu admiro pra cacete, assim, toda a tua produção, toda a tua militância, né? Você é um comunicador, mas mais do que um comunicador, você é um militante da comunicação, da democracia, né? Da palavra para todos, né? Então, eu queria te agradecer muito, Moreno, por ter aceitado esse convite, por a gente bater esse papo e que a gente volte, né, a conversar bastante aí e firmar essa parceria. Vamos que vamos, meu irmão. Manda um beijo aí pra galera. Adorei, aí que daqui a pouco derruba a gente. Quando derrubar, derrubou, mas é só os finais aqui. Eu queria dizer assim que eu me senti muito feliz pelo convite de poder lembrar Écio Salles, cara. Uhum. Poder lembrar as coisas que a gente viveu, os lugares que a gente caminhou junto e por poder lembrar que eu faço parte do teu ciclo de amigos, que às vezes a gente esquece, porque a gente deixa de ver a pessoa, deixa de se relacionar fisicamente, não, mas é legal saber que eu estou no teu radar, que você está no meu também, que essa parceria da gente é uma coisa recíproca e a admiração é recíproca também. Eu admiro, como eu